Gente, agora a gente vai convidar o Benjamin para sentar, para a gente fazer um debate. Eu vou ficar anotando as inscrições e já vou largar com duas perguntas, pelo menos. Que é, a primeira é a seguinte: o que afinal de contas aconteceu em Nova Hartz? E a segunda pergunta, na verdade, parte um pouco de uma conjuntura que a gente está tentando entender hoje ainda, que é assim: a gente aqui em Porto Alegre, ou no estado do Rio Grande do Sul, a gente teve um processo que foi quando, enfim, o PT assumiu a prefeitura da capital e depois o governo do estado, no qual foi fomentado o processo cooperativo, né? Então, foi fomentado que se formassem cooperativas. A prefeitura fomentou cooperativas de ocupação, cooperativas de habitação, dividia em 3 tipos diferentes, e, enfim, era incentivado que se produzisse habitação dessa forma. Depois, com a saída do PT, se foram embora junto uma série de recursos, não só financeiros, mas sociais, econômicos, de militantes, e fortalecido por disputas políticas de várias espécies, aconteceu uma certa coisa que agora cada um está fazendo as suas coisas. Isso foi potencializado novamente depois pelo aporte de recursos do governo federal, que nunca teve recurso para cooperativa antes, né? A partir de 2004, 2003, a gente começa a ter recursos, as cooperativas começam a aprender, e para aprender teve um grande esforço para aprender a fazer, aprender a operar esses recursos, aprender a construir. Isso um pouco que fez com que elas se ativessem ao seu próprio processo, e esse processo de articulação e de pensar a produção como crítica do próprio modo de produção foi um pouco deixado de lado, porque a demanda hoje é outra. Então, a gente queria um pouco entender a partir de outras visões como que essas visões podem contribuir para a gente entender o que está acontecendo aqui nessa conjuntura. Inclusive nacional, a gente tem uma ideia hoje assim do final de ciclo, um ciclo de reforma urbana que começou no fim da ditadura, um pouco antes, com os processos de ocupação, e que hoje a gente não está conseguindo, enfim, ter novas maneiras de fazer as coisas para superar essa coisa que está cada um por si hoje. Então, essas seriam as minhas duas perguntas, e agora abrindo aí. Boa noite. A minha pergunta vai da apresentação dele, na verdade, que é quando ele falou dos instrumentos de planificação urbana, os instrumentos de planificação urbana do Estado, que ele esclarece um pouco, porque para mim não foi muito claro. Primeiramente, boa noite ao Benjamin, boa noite ao Felipe, boa noite aqui os companheiros e companheiros militantes da habitação de interesse social. Meu nome é Pedro Orlando dos Santos, sou da cooperativa Coagi. Se eu tivesse que fazer uma pergunta, e antes disso eu gostaria de comentar aqui, já que o Felipe falou que na administração popular de Porto Alegre, para a juventude que está aqui, evidentemente isso pode ser novidade. Agora, nesse plenário aqui tem representante de cooperativa, tem pessoas também da assessoria também, que foram dadas para as cooperativas de Porto Alegre, vamos dizer assim, na época.
Eu quero dizer o seguinte, que eu tive a satisfação e o prazer de participar no último ano aqui, no último ano que a administração popular teve no governo de Porto Alegre, e dizer para vocês que foi uma rica experiência, tive 4 anos. Tá? Infelizmente, depois de 12 anos de administração, a gente começou a ter o respeito e a admiração dos funcionários públicos que tratavam da habitação através do departamento da Secretaria Municipal de Habitação de Porto Alegre. Quando começou esse entendimento, porque foi uma luta enorme, as pessoas aqui que acompanharam sabem disso, os funcionários tudo viciado em trabalhar a habitação para a classe média para cima, solidariedade, nem pensar, orçamento participativo era uma besteira, era isso que o funcionário dizia. Após uns 12 anos, aqui começaram a entender a lógica, o que era habitação de interesse social, né? E como trabalhar e respeitar as cooperativas que se organizavam para poder buscar esses recursos, né? Já que vocês viram aqui que o Benjamin apresentou. É uma conjunção de esforços de 3 setores importantes ali, né? Estado, cooperativa, enfim, recursos próprios, recursos financeiros. Tem que haver um projeto e uma vontade política solidária para poder se fazer habitação de interesse social. Eu quero dizer aos companheiros e às companheiras aqui e à juventude, que eu estou admirada, que está presente a juventude aqui, tá? Que a luta continua, mas infelizmente, quando chegou na 4ª gestão, que o orçamento participativo e as pessoas que viram isso, a gente ia para a temática, onde é que a temática da habitação de interesse social, a gente reunia ali 600 pessoas, 3.000 pessoas, tá? E começaram a ter o entendimento de que os recursos públicos municipais também que tinham que ir para a habitação de interesse social. Quando nós, as equipes técnicas, dentro do DEMAR também começaram a compreender que era muito mais importante, era muito mais cidadão botar esses recursos através das cooperativas e não largar, fazer atendimento, vamos dizer assim, muito mais populista. Tá? Então, com a entrada do governo Lula, a gente começou a recebeu a possibilidade de recurso para a habitação de interesse social no último ano, na última gestão. Na última gestão que o PT fez. Bom, quando os recursos chegaram, o povo disse que o PT devia sair da prefeitura. Isso vocês já sabem. Né? Então é o seguinte, companheiro, eu acho o seguinte, o cooperativismo, as cooperativas, as assessorias, que entendem e querem entender por que a habitação de interesse social é importante, eu acho o seguinte, a gente teve um Rio Grande, o Benjamin, e vocês, do Uruguai, companheiro que já esteve aqui antes, né? Evidentemente que tem uma contribuição importante e um exemplo importante para dar para a América do Sul, para a América Latina, enfim, para os povos que querem, através da solidariedade, também habitação de interesse social. Então eu pergunto para você, para encerrar, o projeto do Uruguai continua firme? Cada vez mais? Mais um. Tem uma lá em cima dele. Só para fazer alguns comentários, porque eu vou olvidar tudo o que pensava comentar. Respeito aqui passou por Novas Artes, eu acho que a resposta está aqui em Porto Alegre. Eu não la tenho. Nós apoiamos bastante assiduamente no começo dessa experiência, mas após o contato diminuiu e eu não sei realmente o que passou. Sin embargo, eu acho que uma coisa que é muito importante é que a população consiga o apoio do Estado, mas não dependa do Estado. Quando as organizações
começa a ter uma dependência muito forte do Estado, do governo. Sucede isso. O governo cambia, as políticas cambiam, os processos abortam. Duas anécdotas. No Uruguai, durante a ditadura militar, que vivemos todos os países da região, a ditadura tentou de eliminar o cooperativismo. De fato, interrompiu os créditos. Nós estivemos 4, 5 anos que cooperativas formadas com su solo urbanizado, com su projeto, constituídas totalmente, não conseguiam o financiamento porque a política do governo da ditadura era não mais cooperativa. Mas a existência de um movimento independente com personalidade própria, com capacidade de manter sua estrutura ainda em condições muito desfavoráveis, diz que o cooperativismo não morresse. A segunda anécdota, em Honduras, durante o governo de Manuel Zelaya, não sei se vocês ubicam, nós sul-americanos não conhecemos muito da situação política centro-americana, mas Manuel Zelaya foi eleito presidente do Honduras. Ele era um personagem de centro-direita. Durante sua presidência foi evolucionando, foi evoluindo, e se fez ao menos populista. Deu seu apoio às cooperativas. Então se formou um programa falado de Provixol, programa de moradia social e solidária, alguma coisa como isso. E a direita deu um golpe de Estado ao Manuel Zelaya, que era um personagem saído de suas próprias ideias, mas que havia cambiado sua posição. O derrocaram e puseram a um sujeito de direita firme. Então, nós pensamos que com isso a experiência cooperativa em Honduras concluía. Não foi assim. O novo governo não pudo desarmar o que se havia armado. O movimento cooperativo hondureño foi parte da resistência ao golpe. Aún assim, quando o novo governo definiu sua política de direita, teve que dar um espaço às cooperativas. Então, o que eu acho é que é muito importante a independência das organizações sociais, do Estado, dos partidos, da política, o que não quer dizer neutralidade, mas sim independência. Isso para mim é muito importante para que essas experiências se mantenham. Nos lugares onde as experiências han criado organização, como estou falando, aún com trocas na situação política,
o sistema se ha mantenido. Onde não se ha creado organização e a dependência do governo era muito forte, as trocas do governo han terminado com o sistema. Respecto da planificação urbana no Uruguai, nós temos uma quantidade de leis muito bonitas sobre planificação, mas a realidade é que vivimos numa sociedade de mercado, onde as cooperativas são um fato isolado. Então, a planificação termina quando vem uma empreiteira com um projeto com muito dinheiro que não respeita a planificação. Temos, em matéria de planificação, um avanço muito importante em termos de direito escrito, mas não em termos de planificação real. A planificação chega hasta onde os interesses das empresas, das empreiteiras, dos financiadores, les interessa. Primeiramente, uma noite a todos e a todas. Sou Emerson Santos, conselheiro da temática de habitação, organização das cidades, desenvolvimento urbano e ambiental, e também presidente da Coopercam, cooperativa do bairro Camaquã de Porto Alegre. Bem, eu acho que eu ia até tocar nessa questão aí, Benjamin tocou por último aí, a questão da independência, né? Acho que o movimento precisa de ter uma independência, uma sustentação e ser o protagonista, como foi lançado ali, porque independente do governo que for, de quem estiver no poder, né, isso aí já falando ideologicamente, o movimento cooperativista ele tem que ser superior a isso. Ele tem que ter estrutura e perseverança de ser superior a qualquer tempestade que venha acontecer. Bem, em relação, eu estava olhando ali, eu cheguei um pouco atrasado no painel, eu vejo que também há um ponto muito importante, que é conhecer quem são os cooperativados de cada cooperativa. Conhecer interiormente de que forma ele chegou, como ele se posta dentro da cooperativa, saber tudo sobre o cooperado. Isso aí é muito importante para a gestão da cooperativa. A questão do mutirão, Porto Alegre até hoje não teve uma boa experiência com o mutirão, até tentou-se trazer um mutirão, mas Porto Alegre a gente não conhece assim uma experiência que deu certo e que sirva como exemplo, né? As pessoas vão meio, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que construir minha casa. É um pouco difícil ainda adquirir esse espírito cooperativista, esse conceito cooperativista, porque entrar numa cooperativa não basta apenas que eu vou me associar a uma cooperativa e vou ter a minha habitação daqui a 1 ano, 2 anos de construção. A pessoa tem que ter o conceito cooperativista, que a maioria dos sócios ainda não tem esse conhecimento, não tem o conhecimento da gestão, de que aquela contribuição dele, seja na participação ou financeiramente, vai contribuir muito para o bom funcionamento da cooperativa. Eu acho que então, assim, encerrando aqui, eu acho que está de parabéns. Já participei de vários seminários, até o Alceres faz uma mistura de habitacional com agricultura, e daí fica meio confuso. Eu acho que aqui foi atingir o foco, que é a habitação, a gestão e os sócios e a organização da sociedade. Então, seria essa a minha contribuição. Obrigado. E o João Miguel depois Boa noite, eu sou o João Miguel, da Cometal, Cooperativa dos Limitadores em Habitação de Porto Alegre. Eu não te conheço, Benjamin, prazer em conhecê-lo. A nossa experiência da Cometal foi, digamos assim, ela tem um pouco das cooperativas do Uruguai.
gostaria que fosse ajuda mútua, que fosse um mutirão, mas não foi possível. Hoje nós somos uma cooperativa autogestionária totalmente. Com todas as dificuldades do nosso país na época, quando nós fomos constituídos, nós conseguimos passar essas barreiras. Então eu vim nesse encontro aqui para rever essa experiência que eu já fui lá. É a Prefeitura de Porto Alegre na época lá, que a gente estava começando, para ver essa experiência na prática. E eu gostaria assim, só de acrescentar assim, que o mundo vai passando, a gente vai evoluindo, e a situação lá dos uruguaios, os cooperativados uruguaios, na área da habitação, a situação me parece que vai melhorando as pessoas, que a pobreza não vai ficar para sempre. E naquela situação lá, constituída das cooperativadas na época, era porque as pessoas não tinham uma oportunidade, não tinham renda, e teriam que aderir à ajuda mútua, um mutirão, porque não tinha recursos para construir a sua casa ou para fazer uma poupança. Então a vida passou e vai evoluindo. Eu queria saber assim concretamente se, para o nosso caso aqui, nossas cooperativas brasileiras, a nossa, não foi possível porque nós na época tínhamos renda, o trabalho, então as pessoas não tinham disponibilidade de fazer o mutirão, tentamos fazer, as pessoas queriam pagar para alguém fazer por eles. Então esse é um ponto assim, central, assim, eu queria ver isso, vai dar continuidade, a ajuda mútua tem muito a ver com a renda das pessoas ou não. E a outra questão importante é a questão do Estado, coloca aqui dois pontos fundamentais. Eu acho que nossa experiência, nossas cooperativas de Porto Alegre, que ajudamos a fomentar uma política pública a partir da gente, das cooperativas, das necessidades da gente, eu acho que deixou muito a desejar quando nós, cooperativas, uma opinião pessoal minha, digamos assim, ficamos junto com o Estado que eu digo, quando o Estado aprovava essas políticas públicas, se afastou, as cooperativas parece que ficaram órfãos. Então é importante, foi um aprendizado para nós, para mim principalmente, que sou um cara crítico na situação dos movimentos, está atrelado ao Estado, está vindo o Estado carregando, nós temos que estar sempre tensionando, isso ao contrário, pode ser parceiro, pode, mas tem que estar sempre tensionando. É uma contribuição minha. Muito obrigado. Boa noite. Eu me chamo Paulo Franqueira, eu sou de uma cooperativa chamada Cooperativa Habitacional José Garibaldi. Nasceu nesses mesmos moldes aí da Cooperativa Cometal. Através daquele programa que o senhor Pedro falou, era um programa que a administração popular tinha de fomento às cooperativas. E dali nasceram 70 e tantas cooperativas em Porto Alegre. Mas se tu olhar hoje, atuando mesmo de fato, conseguindo desenvolver um trabalho, acho que nós temos aí um quadro assim, muito limitado. Bom, eu não quero me alongar nisso, quero fazer duas perguntas básicas. A primeira, para mim, é um prazer imenso ter a sua presença aqui. Há muito tempo que gostaria de ir até o Uruguai, mas a minha condição financeira não me propiciou isso. Então, acho que o modelo é interessante no Uruguai, mas as circunstâncias são totalmente diferentes, as conjunturas são diferentes. E a minha curiosidade é saber se no Uruguai, no início, se começou com um modelo como está hoje, ou se começou com um mutirão diferenciado. Ou seja, por exemplo, eu imagino hoje cooperativa em que fico sonhando aqui pelo meu ideal de vida, né? Que assumi, por exemplo, estamos colocando um projeto em Cruz Alta com 150 unidades habitacionais, através do Minha Casa Minha Vida, e fiquei imaginando aqui ao lado da Júlia, que conheço já há mais tempo, fazer a calçada, nem que fosse de forma de mutirão. A calçada que não vem no programa, e nem os muros, nem as cercas não vêm na casa. Fiquei imaginando que se pudesse começar por aí. Por isso essa pergunta, de como começou esse modelo, e como é que ele foi avançando ao longo do tempo. E uma segunda colocação é, qual é a avaliação que o senhor faz do programa Minha Casa Minha Vida, né, nessas três modalidades?
que é a modalidade prefeituras, modalidade construtoras e a modalidade entidades, da qual a gente participa. Essa avaliação porque eu, ouvindo o senhor fazer essa colocação, vi que nós copiamos muita coisa, muita, se não copiamos quase tudo. Do modelo do Uruguai, ou queremos pelo menos chegar até lá. Eu? Ok. Acho que eu começo com essa última questão, né? Não ia entrar diretamente na Minha Casa Minha Vida, mas acho que é interessante a gente refletir o que é um sistema, uma política pública de habitação de interesse social, né? Porque envolve só um recurso subsidiado, né? Porque tu colocou tantos elementos que estão junto a essa política pública, pensar uma política de terra, né? Pensar uma política que tem um marco legal, bem claro, estruturado de como é que ela vai funcionar, né? Pensar toda uma estrutura que envolve assessoria, pensar em processos coletivos. Então, pensar uma política pública de interesse social, ela envolve uma série de elementos para que dê certo. Porque senão fica extremamente difícil, né? Que mesmo que tenha programas específicos voltados para setor privado, entidades, né? Que esse segmento de entidades consiga disputar em condição de igualdade com o setor privado, se não tiver outros elementos que permitam dar essa condição de disputa na sociedade, né? E eu acho que isso hoje é o nosso desafio, né? Avançamos no Brasil em relação à política pública subsidiada, talvez tenhamos que refletir os outros campos, né? E essa questão de subsídio, a questão da terra, a terra hoje, quem está discutindo hoje projetos, é um elemento muito importante. Vai lá, né, um empresário e compra terra, né, em cash pela metade do preço que um grupo, uma entidade que está com uma poupança, consegue disputar. Então já não tem condições de igualdade. Então são elementos que nos fazem pensar o que é de fato uma política pública de habitação de interesse social. Então, essa é a primeira reflexão que eu acho que a gente colocaria para como é que está no Uruguai, com 30 anos de história, conseguiu avançar em relação a isso. A segunda questão que eu acho que era interessante, pena que não consegui por esse tempo até trazer as fotos, porque pensando nas tipologias construtivas do Uruguai, eu me lembro dos projetos, né, que a gente acabou conhecendo, em que todo esse tema de ecologia, sustentabilidade, projetos ecológicos, telhado verde e tal, eu já conheci no Uruguai 10 anos atrás, né? Quer dizer, essa já era uma preocupação de que no cooperativismo poderia também trabalhar projetos diferenciados, adequados às necessidades das famílias, isso colocou perfeito, mas também que pudessem trazer outras questões, né, de qualificação da habitação, da moradia. E eu me lembro que tinha muito essas questões nos projetos que eu conheci, né? Conhecendo piscinas em cima do telhado, quer dizer, um campo de possibilidades no morar, né? Que a habitação de interesse social pode ter, sim. A habitação de interesse social não é só casa barata, é casa de qualidade para as famílias que pode trazer outros elementos, né? E também eu me lembro que no Uruguai se pensava o morar como um sistema de produção que envolvia diferentes necessidades. Então, pensar moradia, pensar daqui a pouco uma cooperativa de mão de obra, uma cooperativa de serviços diferente, já tinha fundado uma cooperativa de garçom, e aí começava a multiplicar interesse, quer dizer, criou a partir de uma necessidade, criou um sistema atendendo outros campos de necessidades humanas que tinha, que é morar, o trabalhar, a saúde, a educação, e tudo vinha junto com o pensar morar, né? E aí eu achei assim, poxa, isso é absolutamente revolucionário, esse sistema no Uruguai, porque potencializa através do projeto outros campos da existência humana, né? De forma coletiva, de forma solidária, e tudo casado, havia um sistema integrado, né? Eu que consumia habitação, posso estar consumindo outras necessidades de forma coletiva e solidária. Então isso também eu achei que é uma coisa que sempre me surpreendeu, né? Todas as vezes que fui no Uruguai, que era interessante se pudesse, de alguma forma,
de compartilhar um pouco isso. Vamos fazer mais um bloco agora. Hay unos comentarios, más que respuestas, comentarios. A primeira cosa, este sistema no es para cualquiera, no es para todo el mundo. Nós, na FUCLMA, estamos fanatizados con nuestro modelo, mas não pretendemos que toda a moradia se faça desta forma. No es posible, no es sensato. Esto requiere un convencimiento, una conciencia de actuación, de solidaridad, de compartir ideas, tarefas, que no es para cualquier persona. Então, o que nós reclamamos é um lugar, não que tudo se faça desta forma, mas sim que tenhamos um lugar, que tenhamos uma parcela, e que o pessoal que quiser formar cooperativas tenha a possibilidade de receber os mesmos apoios que recebem os outros, em particular o CTT. E nossa história é que a coisa se vai acrescentando, na medida que o modelo se conhece, que a gente tem familiares, amigos, companheiros que moram em cooperativas, o modelo se vai acrescentando. E mais pessoal vai procurando a solução por essa via. A segunda coisa é que quando começamos no Uruguai com esse modelo, muita pouca gente acreditava nele. Em particular, muita pouca gente acreditava que a população uruguaia adotasse o sistema de propriedade coletiva. É a mesma coisa nos ha passado em Paraguai, em Bolívia, em Guatemala, em El Salvador. A ideia inicial é que este sistema não é para nós, isto é para uruguaios. Isto nos han dito, nos han falado disso em Paraguai, por exemplo. Isto não é para Paraguai, isto é para uruguaios. Os uruguaios são distintos, pensam de outra forma. Aqui isto não há. E quando as experiências se desenvolvem e a gente conhece como é o sistema, as dificuldades aparecem. Além do mais, porque muitas de nossas sociedades têm muitas experiências parecidas, semelhantes a ela. Por exemplo, eu estava falando com pessoal de uma cooperativa em Cochabamba, na Bolívia. Eu estava explicando que é um mutirão. Eu fiz toda
uma exposição, e quando eu terminei, a cooperativa, a maioria das cooperativas eram mulheres. Uma senhora me disse: isso que você está falando é o ARING. Nós fazemos isso para cosecha. Cozinhar. Colheita. Para a colheita da produção. A gente se une para fazer a colheita da produção. Então, a ideia que você está falando é aplicar isso à moradia. Então, essa situação inicial de não acreditar a possibilidade que a população seja capaz de organizar-se dessa forma, eu acho que é mais um prejuízo intelectual de nós, técnicos intelectuais, que é uma dificuldade real. Isso por um lado. Após, eu queria mostrar alguma. Estas são realizações de cooperativas. Isto é a reciclagem, decimos nós, não sei se aqui é a remodelação, reciclagem, de uma construção antiga pelos ocupantes da construção. Isto era um edifício municipal, do município de Montevideo, que estava ocupado. Os ocupantes se organizaram em cooperativa que fizeram a remodelação ou reciclagem do edifício. Isto é construção em 3 níveis. É uma cooperativa bastante grande, são 400 moradias. Outro tipo, na tipologia duplex, vivienda de um nível. Isto é um programa na cidade velha de Montevideo, que é metade reciclagem e metade moradia nova. Feito por uma cooperativa em um lugar muito interessante, porque a cidade velha se estava despoblando porque a população de alta renda vai a lugares próximos à praia. Se foi a Pocitos. Pocitos, Punta Carreta, perto da praia, perto do mar. A cidade velha se estava despoblando e tuburizando. E a população que quer morar na cidade velha não tem a capacidade do acesso ao solo. Então, a cooperativa soluciona esse problema. La siguiente. Bom, isto é um pouco a imagem mais usual da produção de cooperativas. São moradias de 2 andares, 3 andares, 4 andares. E muitas áreas verdes, né? Eu vi lá. Muitas áreas verdes, né? Com muitas áreas verdes. Eu normalmente não mostro estas fotos, porque a questão não é entusiasmar-se com um projeto arquitetônico. Qualquer arquiteto pode fazer este projeto. Qual é o problema? Que aqui a gente está participando. Então, estas propostas resultam de que aqui o lucro
é substituído pela qualidade ambiental, pela qualidade de vida da gente, porque a gente tem a possibilidade de dizer: eu necessito isto, eu desejo isto. Então, não é que os arquitetos das cooperativas são melhores, é que o objetivo é diferente. Seu ponto. Verte, lógico. Bom, Beleza, hein? são todas semelhantes. Vocês olharão muita presença do tijolo à vista. Isso não é uma casualidade, é uma decisão projetual visando diminuir os custos de mantenimento. O tijolo tem um envelhecimento muito amável, que requer pouco mantenimento. Sim, passando. Mira essa foto. Mas tu estavas? O comentário? Boa noite a todos. Queria saudar os promotores do evento e a FUCRA, né, pelo conhecimento que veio trazer aqui. E fazer um agradecimento, né, um agradecimento muito especial à FUCRA. Eu, na década de 80, eu militei na FRACAP, Federação Rio-Grandense de Associações Comunitárias, junto com o Mário Rodrigues. Mário Rodrigues, um uruguaio, né, naquele período das ditaduras militares, ele veio parar aqui no Brasil, veio fugido, né, e nos encontramos lá na FRACAP. Ele era diretor comigo. Quando eu estava no exercício da presidência, na década de 80, nós organizamos um seminário ali no Hotel Everest, um seminário internacional sobre cooperativismo habitacional. E a FUCRA foi quem abrilhantou o nosso trabalho aqui. E eu tive uma satisfação muito grande de conviver assim por uma semana com os quadros da FUCRA, né? E aprendi com eles um conceito que contribuiu assim muito com a minha formação política, e não só com a minha formação política, como a minha formação para a vida, que é o conceito da ajuda mútua, né? Que é muito mais do que uma simples cooperação para um objetivo imediato, né? Que se estende para todos os campos das relações humanas. E é uma ação coletiva, e por ser coletiva, supera a soma das ações individuais. Isso pautou a minha vida, né? E eu quero agradecer, né, profundamente a FUCRA por ter me transmitido esse conhecimento. E se hoje eu tenho um sonho, eu devo muito à FUCRA. E eu já quero entrar aí na parte que eu queria falar, né? Porque essa questão que eu coloco é eminentemente ideológica, né? E eu penso que um dos grandes problemas para a cooperação, vou usar o termo cooperação porque é mais familiar para nós aqui no Brasil, né? O maior obstáculo, na minha opinião, é o obstáculo ideológico, né? Porque, vamos dizer, a matriz da nossa formação e do nosso conhecimento está baseada na competição, e a cooperação é exatamente o contrário disso, né? Então, se aquele que quer praticar ajuda mútua, né, não conseguir negar a competição, ele não consegue uma base de pensamento que possa lhe encaminhar a cooperação. Ao menos isso foi o que
que eu aprendi com a Fulfer, né? E eu queria saber se eu estou muito errado ou se é mais ou menos por aí. O cooperativismo aqui habitacional aqui no Brasil, desde daquela década de 80, evoluiu muito. Nós temos um número muito grande de cooperativas habitacionais, mas eu fico me perguntando, né? Por que isso não se materializa em ações concretas, né? Todo esse sistema cooperativista organizado, né, que temos, né, se é por falta de estruturas de apoio institucional ou se deve justamente a isso, a um problema ideológico, né, de compreensão do conceito da ajuda mútua. E as perguntas que tenho, primeiro, se eu tenho um pouco de razão nisso que eu falo, e segundo, como é que vai o Miguel Rojas? Me manda um grande abraço. Uma possibilidade lógica, mas eu tentava de contar algumas anécdotas que acho que esta dificuldade é mais nossa que da população. Porque a solidariedade, que em definitiva isso é ajuda mútua, é uma componente diária da gente pobre. Então, simplesmente a questão é mostrar que isso também pode ser feito no problema da moradia. Agora, eu acho que são nossas cabeças que têm dificuldade de entender isso. E ademais, aqui não vale a ingenuidade, né? Eu falava hoje que a moradia é uma coisa cara. É preciso destinar recursos importantes. Há gente que precisa moradia, mas também há empreiteiras que precisam desses recursos para fazer seu trabalho. Então, uma disputa. Quando os governos falam de fazer moradia para criar emprego, o que eles estão pensando é que os que criam emprego são as empreiteiras. Que se a gente faz suas próprias moradias, não cria emprego. Está para entender isso? Faz uma semana eu estive na Argentina, em Buenos Aires. A presidenta Cristina lançou um programa muito parecido à Minha Casa Minha Vida. Muitas moradias. Para quê? Para criar emprego. Então, como se vai fazer isso? Não está claro todavía. Não está claro ainda. Mas os grupos associativos, a população, não aparece, porque aparece só as empreiteiras. Então, essa é a disputa necessária. Nosso lugar para fazer outra coisa. E que a realidade mostre, em definitiva, qual é a melhor. Mas estamos lutando com interesses muito fortes. Eu acho que o problema ideológico também tem que ver com isso. A segunda pergunta. Bom, eu falava que no sistema cooperativo uruguaio há várias modalidades. Por exemplo, a população de renda mais alta que faz a autogestão, mas contrata uma empreiteira para fazer a obra.
Elisar não faz mutirão, faz autogestão, porque os recursos é a gente que decide como vão ser invertidos, mas é mutirão, porque eles não necessitam fazer mutirão, tem capacidade adquisitiva para pagar o trabalho dos outros. Ao mesmo tempo, há outros sistemas onde há mutirão, mas não há autogestão. Então, o mutirão termina constituindo-se em mão de obra barata, mas as decisões são outros que as tomam. Por isso nós defendemos a necessidade de que o mutirão venha junto com a autogestão. É o que faz que o trabalho que faz a gente tenha o verdadeiro valor. De outra forma, é somente mão de obra barata. Há muitos sistemas. Eu falo outra vez que nós não predicamos que nosso sistema é o único possível. Há muitos sistemas. Mas sim predicamos a necessidade de dar a oportunidade aos diferentes sistemas para que seja a população, a gente, quem decide. A questão que tu colocou no mutirão, eu também concordo que não é simplesmente um processo de redução de custo, né? É um processo de conscientização coletiva no fazer, né? Eu me lembro quando eu fui no Uruguai, uma senhora colocava no processo de construção, no canteiro de obra, eu não sei qual é a minha casa, mas eu sei que estamos construindo todas as casas. Então, só essa noção dela ter valor, que aquela casa, e ela dizia, eu vou fazer a melhor parede que eu puder, mesmo não sendo a minha casa. Então, essa noção, esse significado do fazer coletivo, que não é meu, é nosso. É um uso que todos nós teremos, e cada um tem que fazer a sua parte. Então, o mutirão é um processo de conscientização coletiva no fazer e no gerir a produção de interesse social, com certeza. E mesmo quando uma produção não tem o mutirão como uma tipologia construtiva, eu acho, de fato, em alguns momentos ele tem que ser incorporado como um fazer junto com o outro, né? Como propiciar, pensar como está a minha relação nesse coletivo. Sempre quando a gente faz em cooperativa aqueles momentos de mutirão, que é absolutamente pontuais, o grupo cresce, e cresce coletivamente. Então eu acho assim que é estratégia. Por isso que eu acho que tem algumas questões que tu coloca, que eu acho que podem estar até aparentemente cifradas, porque elas são imbuídas de muitos significados de um fazer coletivo que se dá na teoria e na vivência, né? Como a gente já foi lá com vocês e vocês nos botaram no mutirão para trabalhar, a gente começou a aprender o que é esse significado de fazer junto com o outro e construir junto com o outro processo. É um outro resultado. Vamos me inscrever de novo, vamos falar. Essa pergunta que o John fez me lembrou uma coisa. Dia 13 de junho, a gente estava com um grupo de pesquisadores do Rio de Janeiro, que a gente foi até São Leopoldo, deu uma experiência do Movimento Nacional de Luta pela Moradia lá. E não era cooperativa, mas não deixava devendo, entendeu? Porque o que aconteceu? Eles conseguiram achar uma pessoa que queria montar uma empreiteira, conseguiram que essa pessoa se cadastrasse em Brasília, que eu não conheço esse processo, não sei exatamente o que isso quer dizer, mas enfim, essa pessoa que montou a empreiteira para fazer a obra deles, que era uma ocupação, que eles conseguiram, a partir da montagem da empreiteira, conseguiram recursos do Minha Casa Minha Vida empresarial,
ficou acordado entre o movimento e a empresa, que é uma coisa que é bastante curiosa também, assim, que é o movimento utilizando esses braços operacionais que estão dentro do capitalismo, que eles questionam, entendeu? Então, isso é uma coisa bastante interessante. Eles fizeram, eles tinham uma ocupação que tinha mais ou menos 1.200 pessoas num terreno de uma antiga olaria, cerâmica e níquel, chama o empreendimento, e eles conseguiram, conseguiram em termos, eles reduziram o número de pessoas para 180 pessoas através de intervenções de organização política do movimento de moradia, né? E conseguiram recursos para construir 360 casas. Então eles são 180 famílias, terão 360 casas. Conseguiram fazer um acordo com a prefeitura de que a prefeitura pagaria as prestações do Minha Casa Minha Vida, que são R$50. O povo que mora, o povo que vai morar lá já está morando no terreno, está morando numa parte que vai ser a praça do terreno, que é uma coisa muito interessante também. Umas casas de passagem precaríssimas, assim, e eles estão lá, então tem prostituta, tem traficante, tem gente de todo lado que está no movimento, tem gente de todo tipo nesse lugar. E eles conseguiram fazer, então, esse acordo que a prefeitura pagaria, a propriedade do empreendimento vai ser pública, vai ser do Estado, quer dizer, isso levanta uma outra questão. A propriedade coletiva continua sendo a propriedade, porque, afinal de contas, a gente, quando sai da cooperativa, a gente recebe o nosso valor atualizado, que é uma forma de garantir a nossa poupança, porque no estado de mal-estar que a gente vive, isso é uma coisa perfeitamente aceitável, né? Mas, enfim, continua sendo a propriedade, só que organizada de outra forma. Os investimentos que as pessoas fizerem nessa casa, que não vai ser delas, que elas não vão receber nada quando saírem, elas vão receber só o valor que elas investirem na casa. Fizeram a churrasqueira vai ser avaliada, elas vão receber esse valor, só que elas mesmas investiram. E, por último, conseguiram ainda fazer um outro acordo que, segundo eles, está virando política pública em São Leopoldo, que é trazer pessoas de áreas irregulares e áreas de risco para morar nesse empreendimento. Então, para completar as 360 habitações que tem lá, vai ter gente de São Leopoldo, de áreas de risco de São Leopoldo, indo morar nesse empreendimento. Então, tudo organizado pelo movimento, sem cooperativa e altamente centralizado politicamente, digamos assim. Isso tudo é relato de uma liderança desse empreendimento. Então, caberia entender melhor como é que aconteceu essa história toda para a gente ter uma noção mais exata do que está acontecendo lá de verdade, né? Mas, em princípio, eu achei muito interessante isso, né? Alguém mais tem perguntas? Bom, gente, então... Fazer uma pergunta? Diga. Como é que é o convívio depois, após a construção das unidades, após a entrega? Como é que fica a organização desses loteamentos, condomínios? Porque a gente tem que pensar na moradia antes, durante e depois. Tá? Seria essa. Sí, a propiedad colectiva implica necesariamente a permanencia de la organización, porque sin agua organización a propiedad no puede ser ejercida. El mantenimiento, administración, limpieza, nuevas necesidades, nuevas obras, todo eso tiene que ser gerido colectivamente. Entonces, la cooperativa permanece porque permanece a necesidad de la permanencia. En tanto que en cooperativas de propiedad individual, que eu falaba, es un modelo diferente, que es posible también, a construcción termina, a gente se faz propietaria individual y a cooperativa se liquida.
tanto que no modelo da propiedad colectiva, la existencia de las monarquías requiere la existencia de cooperativas. Alguém mais tem perguntas ou comentários? Acabamos cedinho hoje. As outras foram, a gente teve que forçar o fim das outras atividades. Mas enfim, gente, então fica esse convite para amanhã de tarde, a gente fazer esse papo lá no Tributa, aprofundar um pouco algumas coisas que a gente tem pensado aí sobre a propriedade coletiva, sobre as operações coletivas, sobre a importância ou por que fazer isso, na verdade, né? E fica o convite para todo mundo amanhã às 14 horas, tá?